O homem entrou no confessionário como quem entra em um lugar onde já deveria ter estado antes. Não era jovem, mas também não parecia velho. Carregava no corpo um cansaço que não vinha do trabalho, e sim de algo não resolvido. Sentou-se devagar, ajeitou as mãos sobre os joelhos e ficou em silêncio por tempo demais para alguém nervoso, e pouco demais para alguém em paz. Padre, minha mãe morreu. Eu nunca pedi perdão. A voz saiu baixa, contida. Esperei. Ele não chorou. Não tremeu. Não suspirou. Disse aquilo como quem finalmente aceita pronunciar uma verdade que vem sendo evitada há anos. Ela não morreu brigada comigo. Isso seria mais fácil. Houve uma pausa curta. Ele continuou. Ela morreu esperando. O peso dessas palavras ficou suspenso entre nós. Ela sempre dizia que estava tudo bem, que entendia, que eu estava ocupado, que cada um tem o tempo que precisa. A voz falhou pela primeira vez. E eu acreditei. Ele respirou fundo, como se organizasse algo dentro de si. Padre, eu não vim pedir perdão por algo que fiz. Vim porque nunca tive coragem de pedir perdão quando ainda havia alguém para ouvir. Ali, naquele instante, compreendi. Aquela confissão não era sobre morte. Era sobre tempo desperdiçado na esperança de um depois, e alguns depois não chegam nunca. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma confissão. Há culpas que se formam a partir de atos claros, palavras duras, gestos impensados, escolhas conscientes. Mas a culpa que aquele homem carregava era diferente. Ela não vinha de um erro cometido, mas de um erro adiado. Uma soma de pequenos silêncios que juntos se tornaram definitivos. Enquanto ele falava, percebi que não tentava se absolver. Também não se castigava em excesso. Ele apenas reconhecia algo que agora lhe parecia óbvio. Sempre soube que precisava falar com a mãe. Sempre soube que havia algo pendente entre eles. E mesmo assim, escolheu o conforto do adiamento. A omissão costuma ser confundida com neutralidade. Mas não é. O silêncio também é uma escolha, e uma das mais perigosas. Porque ele cria a ilusão de que nada está acontecendo, quando na verdade tudo está se acumulando. Ele descreveu a relação com a mãe como funcional, respeitosa, aparentemente tranquila. Não havia grandes conflitos, nem brigas memoráveis. Justamente por isso, acreditou que não havia urgência. Pensava que o amor resolvia tudo sozinho, sem precisar ser nomeado. Mas o amor, quando não é dito, pode virar suposição. E suposições não confortam quando o tempo acaba. A culpa dele não gritava, não se manifestava em crises, aparecia nos momentos mais banais, ao ver uma mãe com o filho no mercado, ao ouvir uma música antiga, ao passar em frente à casa onde cresceu. Era uma culpa silenciosa, constante, que não dava descanso. E o mais cruel, ele sabia exatamente o que precisava ter dito. Não eram grandes discursos. Eram poucas palavras, simples, humanas. Me perdoa. Eu errei. Eu devia ter estado mais presente. Nada disso foi dito. E agora, o peso não vinha da morte da mãe. Vinha do fato de que ela partiu sem ouvir aquilo que ele devia ter falado. Ele lembrava com nitidez do último convite dela. Não porque fosse especial, mas porque era comum demais. Quando puder, passa aqui. Não havia cobrança. Não havia urgência explícita. Era apenas um chamado simples, quase cotidiano. E foi exatamente isso que o enganou. Ele leu a mensagem, pensou em responder, pensou em ir, e decidiu deixar para depois. O depois parecia seguro. A mãe sempre esteve ali, sempre esperou, sempre compreendeu. Essa é uma armadilha silenciosa. Acreditar que quem sempre espera, esperará para sempre. Nos dias seguintes, a vida aconteceu. Trabalho, compromissos, cansaço. Pequenas distrações que, somadas, constroem grandes ausências. Ele não ignorou a mãe por desprezo, mas por excesso de confiança no tempo. Quando recebeu a notícia da morte, não sentiu desespero imediato. Sentiu choque.
Um vazio súbito, como se algo tivesse sido arrancado sem aviso. Mas o verdadeiro impacto veio depois, quando percebeu que não haveria mais oportunidade de corrigir o que havia sido adiado. A última conversa não aconteceu. A última visita não veio. O último pedido de perdão ficou preso no pensamento. E a mente, quando perde a chance de agir, começa a punir sozinha. Ele passou a revisitar aquele dia inúmeras vezes, imaginando versões alternativas. Se tivesse ido, se tivesse falado, se tivesse parado por alguns minutos, esses "se" não o ajudavam, apenas aprofundavam a ferida. Porque o problema não era o que poderia ter sido feito, era o que não foi, mesmo sabendo que deveria. Ele acreditava que a mãe o perdoaria. Tinha certeza disso. E, paradoxalmente, isso tornava tudo mais difícil. Porque o perdão presumido não substitui o perdão pedido. Pedir perdão exige humildade, exige reconhecer falha diante do outro. Ao não fazê-lo, ele permaneceu protegido, inteiro, orgulhoso, funcional. Agora, pagava o preço dessa proteção. O que o corroía não era a resposta que não ouviu. Era a pergunta que nunca fez. Há uma diferença profunda entre ser perdoado em pensamento e ser perdoado em presença. A presença transforma. O pensamento apenas consola temporariamente. Ele percebeu que não buscava ouvir "está tudo bem". Buscava ter sido capaz de dizer "me desculpa" olhando nos olhos. Essa ausência criou um tipo específico de luto, não apenas pela mãe, mas pela relação que não teve a chance de se encerrar de forma consciente. O confessionário, naquele momento, não era um lugar de absolvição. Era um espaço onde ele finalmente se permitia nomear a própria falha sem defesas. E isso já era um passo. A morte encerra a presença física, mas não encerra tudo. Algumas pendências emocionais sobrevivem ao corpo. Expliquei a ele que o pedido de perdão não é um contrato que expira com a morte do outro. Ele continua necessário, não para quem partiu, mas para quem ficou. Pedir perdão à mãe agora não mudaria o passado, mas impediria que o passado continuasse definindo o futuro. A culpa, quando não é transformada, endurece. Quando é reconhecida, pode ensinar. Ele precisava aprender a falar o que sente enquanto ainda há tempo. Precisava compreender que o amor não deve ser tratado como algo implícito demais para ser dito. Ser filho não termina com a morte dos pais. Continua na forma como carregamos aquilo que aprendemos com eles. A culpa dele poderia se tornar um chamado, um lembrete permanente da importância da presença emocional, um alerta contra o adiamento do essencial. Ele ainda podia honrar a mãe vivendo de forma mais inteira, mais disponível, mais honesta. O perdão que não foi pedido podia se transformar em mudança concreta. E isso importa. Ele saiu do confessionário diferente. Não mais leve, mas mais consciente. A dor continuaria, mas agora tinha direção. Não era mais um peso sem sentido. Era um aprendizado duro, porém vivo. Ele entendeu que algumas culpas não pedem esquecimento, pedem transformação. E isso é possível. Nem todo perdão acontece a tempo. Mas toda consciência desperta pode mudar o rumo do que ainda está por vir. Se você carrega palavras não ditas, não espere. O amor não deve ser economizado. O pedido de perdão não deve ser adiado. E se alguém já partiu, fale mesmo assim. Deus escuta o que o tempo não permite mais dizer. Vá em paz e não deixe o amor esperando outra oportunidade.